Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma semana, mais um mês também. Já é 2 de março deste ano de 2020. Mas a Atualidades Pampa está sempre com você, de segunda a sexta, com seus programas inéditos e depois aos sábados com os seus melhores momentos. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, nós estamos e vamos levar a partir de agora a boa informação. Vamos falar muito de fake news, vamos falar de uma série de coisas que estão acontecendo no momento em que as pessoas estão todas enlouquecidas. Algumas porque começaram as aulas, agora definitivamente as aulas começaram, né? Agora, outros têm problema nas escolas, principalmente nas escolas públicas, porque não tem professor, porque as escolas não estão ainda direitinho, falta isso, falta aquilo, não conseguem mudar absolutamente nada. Mas você sabe que você participa com a sua experiência, com a sua opinião no nosso programa a partir das nossas redes. Daqui a pouquinho, durante o programa, nós vamos passar para vocês aí quais são as redes através das quais você pode participar do Atualidades Pampa desta segunda-feira, que está começando agora com as seguintes manchetes. Afinal, o álcool que você usa para desinfetar as mãos pode comprometer uma balada segura, o etilômetro? Eu vou responder para você. Selado acordo histórico entre os Estados Unidos e o Talibã. Mudanças na regra do cartão de crédito para compras em dólar. Festival de música em Belém do Pará vira caso de justiça por apologia ao assassinato do presidente Jair Bolsonaro. Relações na época da internet. Como um casal vai do céu ao inferno em 96 horas. Culto religioso promete imunização contra o coronavírus e chama a atenção de autoridades. Olha que eu já ouvi coisa, mas essa aí é forte. Mas vamos começar pela coisa forte do Chicão Tofani. Por que é esse prazo que tem? Eu quero saber. Não, 96 horas, um casal, um conhece o outro. Primeiras 24 horas. Ele entra no Facebook, achou legal, quero ser teu amigo. Ela aceita, ele papapá, quero estar no teu Instagram. Segundas 24 horas, já também 48 horas. Ele pede o WhatsApp. Ela dá o WhatsApp, ou ela, ou ele dá o WhatsApp e já começa uma conversa de noite. Normalmente as conversas de WhatsApp chegam de 30 a 45 minutos. Isso é uma pesquisa que eu fiz informalmente nos últimos meses para levar para vocês coisas interessantíssimas. Conversando já pinta uma intimidade legal, bate-papo, tudo na boa. As próximas 72 horas, ele convida para sair. E ela acha legal e marca um encontro num restaurante ou num barzinho, coisa normal. E aí, de repente, o cara é muito cedo, fico junto. E já são namorados. Já tem 72 horas. O problema é a próxima 72 horas. No quarto dia, ele chega e liga e não vê o azulzinho que recebeu a ligação, aquele sinal de WhatsApp, e fica estressado, e briga, e papapá, e todo aquele rolo vai para o quinto dia. No quinto dia, ele briga de manhã, entra em depressão de tarde e bloqueia de noite. Coisas que demoravam 5 anos, 4, 5 dias. Hoje é a vida moderna, infelizmente assim. Muita gente chama de amores líquidos, eu chamo isso de química virtual que desvirtua no quinto dia. Totalmente. Aconteceu comigo, todo mundo já aconteceu. É uma realidade. É uma relação virtual, mas desvincula e desvirtualiza em logo. E as pessoas têm ciúmes virtual, tudo. Tô bem atrapalhado. Eu vou te dar uma sugestão. Tens que assistir uma série que tá bombando agora, que é Casamento às Cegas. Love is Blind em inglês. A ideia é exatamente o contrário. É as pessoas se conhecerem e se apaixonar sem... Aliás, assim, só conversando. Sim, não se vê. Aquela coisa meio num confessionário. Aí tem que se pedir em casamento sem nem se cheirar. Mas aí é difícil, mas né? o que é isso? Mas aí é pra ver se o vínculo é isso é uma sacanagem. Entendeu? Aí chega na cidade, aí chega o cara é o Vitorino lá. Depois, aí chega na hora H de... Meu Deus. Eu acho Essa é a questão. Essa é a questão. Pode falar tudo, senão Sabe onde é que tá o erro? É no convite para jantar.
É ali que tá o erro. Porque ali o cara invoca um personagem. O negócio não é levar para jantar, é convidar para almoçar e dividir uma laminuta no tudo pelo social. Tá, mas cada aí- um paga a sua. Mas que é bom. Porque se amanhã quiser sair de novo, aí a gente sabe que é amor. Tá, mas esse negócio Aí é da mais Alha, fácil. eu não gostei muito não, porque eu conheço cada crocodilo inteligente. Mas e vai dizer Mas que o porque amor pela não é internet sério. tu não conhece os crocodilos também. Sim, mas tem a... Virtual também. Não, mas tem a Tu troca pode de pôr foto. só a tua parte boa. Não, tem a troca de foto. Não, tem a coisa e troca, tal. tem a questão do cheiro, tem a questão do olhar, A tudo gentileza, isso. no a virtual ainda educação. Não, tô falando agora da Ali, que é apavorada com a cheiro. história, às cegas. Não dá às cegas. Imagina, Que seus cheiro, ingressos, não vai imagina, dar. acende a luz, tá o Chicão lá. Imagina, a mulher peraí. morre. Não, para, só um pouquinho. Esse cara aqui... Só um pouquinho. Ele não perdeu O o assunto é cacuete bom, dele. é legal, dá pra todo mundo participar, dá pra gente se divertir, mas tem que ser um de cada vez. Não, mas uma Porque coisa- vocês falando tudo ficou uma tragédia, o que é engraçado. Fala tudo. Uma coisa que o Chicão aborda e que é verdade mesmo, o assunto é sério, é que assim, as relações realmente, elas estão completamente diferentes. É verdade. Eu vejo relacionamentos começando e eu percebo uma coisa meio estranha, que é o relacionamento começa, mas um fazendo questão de mostrar para todo mundo que o outro é plenamente dispensável. Exatamente. Sabe que a qualquer momento, assim, errou, eu não gostei do cadarço que tu usou, solteiro sim, não sei, sabe? Tu começa já dispensando. Sendo descartado. Sendo assim, eu sou muito melhor que tu, tô te dando uma chance de ter a oportunidade de andar do meu Tanto lado. de um quanto de outro. Dos dois, independente. Não é homem, não. Não, relacionamentos começam assim. Mas será que, que não é um jeito de tu proteger o pé na bunda? Porque o que Mas qual é o acontece? problema? Tu já diz, eu não tenho interesse e tal, então tu já essa tá... geração fraca que a nem mulher lidar com o pé na internet bunda leva sabe. uma vantagem sobre o homem, porque ela é muito mais assediada. Se você coloca uma foto tua na internet, vai dar 200, 300 likes. Coloca uma mulher de biquíni, uma mulher bonita, vai a mais de... Mas assediada Gustavo por que Vitorino, só um O que eu pouquinho. tô achando é que o Capitão Rosinha e o Mr. Magoo aqui são Começou já aí, dona Magda. Estão Começou muito aí, ó. preconceituosos. A modernidade permite essas relações. Por que o preconceito? Mas que preconceito? Ninguém Eu só tá falando constatei preconceito. um Vocês fato. dois estão criticando. Não, é tu que foi da O internet. Capitão Caverna e tu. E não Mas mostra a vocês barriga na dois. internet. O Mr. Não Magoo vai dar, aqui. não vou ter que trocar de assunto. Vou Mas ter eu que só- trocar de assunto, Eu fala. só constatei um fato. Parou? Não, Pink. na verdade, o que eu acho é o seguinte, Cão, que o WhatsApp, as tecnologias, eles acabam facilitando que pessoas improváveis se encontrem. Isso é verdade. E no final das contas, essas pessoas vão se encontrar e se desencontrar. Mas quando rola mesmo, quando há amor, não importa a forma pela qual ela vem. É a Isso vai globalização do acontecer. relacionamento. Você Só pode que conhecer uma mulher de facilita. Uruguaiana, não ia conhecer hoje aqui. Mas Impossível. deixa eu contar pra vocês. Eu tenho bem próximo de mim 3 casais que eu não acreditava que isso era possível. 3 casais que se conheceram por esses coisas Tem o Tinder, pelo tem o Tinder, Rap, não sei o quê. esse é mais- Aplicativos de namoro. Aplicativos de namoro. E assim, parece que essas pessoas foram feitas uma para outra. Exatamente. Tá? Tem um casal que já tem um filho e tudo, e o cara já veio com um pacotinho com o filho embaixo do braço, tá? Porque criava o Que amor, filho. Olê. São três situações que, olha, se eu não Mas conhecesse é porque se as categorizam pessoas... por afinidades. O virtual. Ai, não, mas espera só um pouquinho. Já entrou em algum aplicativo Não, a desse? gente não pode, né? Como eu vou entrar com a minha cara, não dá. mas daí tem que pegar o de uma amiga, entendeu? Ah, tá, de uma Pega de uma amiga e dá uma olhadinha. Se a pessoa tá depressiva, meu amigo... Fica pior. Fica pior. É O catálogo tudo ali. é um horror. Por isso é um que eu não catálogo. É que o É um horror. ambiente- O catálogo é um horror. É que o ambiente virtual, ele permite esse encontrar de similaridades antes. Coisa que, sabe, você levar para a vida real, mas antes você tem uma troca de ideias que só o virtual vai te permitir. E que você, de alguma forma, se encanta pelo que o outro está aos filtros dizendo. diferentes. Porque tem coisas, por exemplo, determinadas fantasias, determinados desejos, que você não tem como dizer ou encontrar alguém numa mesa de bar. Em que aquela relação que se cria no ambiente virtual permite que você troque uma ideia durante um tempo, se encante pelos ideais daquela outra pessoa e depois leva para a vida real. Aí você se encontra, transforma. Por isso que esses relacionamentos, você vê, não são tão improváveis. É que eles têm coisas que os unem que não nos mas dizem eu respeito. acho que eu já sei São muito. muito curtos. Mas tem alguns aspectos aí que tem que considerar. A mulher é muito mais flexível no componente visual do que o homem.
Eu já vi mulher bonita com crocodilo. O Chicão aqui é um exemplo. E já vi... Não responde. E já vi mulher... E já vi mulheres... Gaguejou. As mulheres, digamos assim, desprovidas de uma beleza. Cuidado que tu vai dizer que tu já foi quase decapitado por causa foi do um caso na teus internet. depoimentos. A Associação Nacional das Mulheres Desprovidas vai vir A Associação das Desprovidas vai vir reclamar. Mas tem um negócio que eu acho importante nisso aí. A gente está brincando, mas o Chicão trouxe um tema importante. Como tem maluco navegando na internet. É mais que o seu, o que mais tem, Mas o amigo. que eu falo da internet? Tem Esse é o problema. doida, tem doida que tu doida. Tá, deixa eu dizer uma coisa pra E vocês. as formas de sedução é incrível. Eu vi um cara deitado numa Mercedes com interior marrom, com uma champanhe francesa. Ele quer ganhar a mulher, nem se aplica. Ele quer comprar, e ganha. Tu acha que não ganha? E ganha. Mas tá cheio, tá cheio. Mas de pacote. Tá, então vamos ver. Vamos ver o que diz. Tenta de Chevette. Presta atenção, livre. presta atenção. Tenta a mesma foto no E Chevette com a assustador. garrafinha de Nossas corote. Olha aqui, ó, um telespectadores. amor que resiste ao tempo das redes sociais. O Davi Soares de Pelotas manda: conheci minha esposa Andréia pelo Orkut. Olha! Olha! Completamos 8 anos de casados. O amor existe. Muito bem! Se não, para Gostou encerrar do o anúncio da assunto, moça? a Ali falou uma coisa muito importante. Casais que nunca se conheceriam, se conhecem. Por exemplo, tu não conhece fulano de tal que mora em Caxias, ali tem uma possibilidade de conhecer. De repente, Tá, mas eu só quero agregar, agregar uma coisa que aí os meninos estão um pouco equivocados. Tem muita mulher procurando nas redes, não é muito homem. Até porque nem, problema é com ele, viu? porque nem todos que têm barba são interessados em mulheres. O problema é ele, que tem pouco E agora tem nem muita mulher. E nem todas as mulheres são interessadas em gente que tem barba. Mas aí tem um Tinder específico. Não, mas vamos ver o que disseram agora aí. Olha aqui, ó. Ai, você se não tem nome. O do Vitorino é do tempo que se mandava recadinho através da revista Capricho. E é verdade. Muito legal. Eu nunca mandei, Atenção, mas atenção. usava o ICQ direto. Tá, vamos deixar nossos telespectadores. E aqui no facebook.com/atualidadespampa, o Anton diz que conheceu a esposa em novembro, se casou em maio e já estão juntos há 41 anos. Foi História esses se linda. conheceram no computador, a Vê que- válvula, né? Vê que já Mas há não lembra 40 nem da anos. data. É novembro e maio. É um dia desse aí. Novembro e maio. É um dia desse aí. Muito bem. Mas eu quero dizer aos senhores que ainda o conhecimento e a curtição visual ou virtual ainda é a que está na moda agora. Principalmente em épocas de coronavírus. É ou não é verdade? E também tem que ter muito cuidado nas indicações e contraindicações para você ficar imune ou pelo menos se preservar. O brasileiro tem uma mentalidade muito fértil. É muito triste, porque o que a gente tem visto na internet são notícias falsas a respeito do coronavírus, as pessoas apavoradas e tudo mais. E agora, nesse final de semana, chamou a atenção de autoridades um folder que circulou também pela internet de um culto religioso que prometia exatamente a unção e a proteção contra o coronavírus. Quando a delegada Nadine se deparou com o tal do folder, ela mandou imediatamente 2 policiais para acompanhar o culto para saber o que ia acontecer dentro do culto. Além disso, o CREMERS, o presidente do CREMERS, já se manifestou também muito preocupado. O que acontece numa hora dessas? As pessoas vão até o culto com muita fé. Elas acreditam muito naquilo que está sendo dito. E a medicina e as pessoas mais entendidas sabem muito bem que não existe como ter uma unção ou algum milagre ou alguma coisa parecida que faça com que a pessoa fique imune, que esteja protegida, né, contra o vírus. E as pessoas que acreditam que estão protegidas contra o vírus, talvez não se tratem, talvez não se cuidem. Então, a questão, ela realmente é muito complicada e ainda
podem replicar essa barbaridade. Então, esse culto foi acompanhado pela polícia e realmente foi falado durante o culto. A ideia era poder de Deus contra o coronavírus. Não aconteceu a unção propriamente dita, mas foi dito, né, que eles estavam ali, que Deus está no comando e que Deus é mais forte, que sim, que o coronavírus ou qualquer outro tipo de vírus pode não chegar até a pessoa, aquela pessoa que tem fé, enfim. Acredito que eles não tiveram nem coragem de chegar no momento da unção, porque viram a presença tanto do CREMERS quanto da Polícia Civil, porque existe o crime de charlatanismo previsto no Código Penal. E mais, o Ministério Público Estadual já está analisando também se não tem estelionato no meio de tudo isso. Estelionato é uma falsa promessa diante de dinheiro, né? De troca de recurso. Então, fica aí a dica para as pessoas, em especial aquelas pessoas realmente mais frágeis e que têm muita fé. A fé é importante, gente. A fé, ela move montanhas, mas a fé não é possível com a fé. A fé está dentro da gente. Exatamente. Ninguém vai e ela realmente ela é um forte aliado, muitas vezes na batalha, contra certas doenças. A gente sabe disso e os médicos mesmo falam isso. Agora, não existe fé e não existe culto religioso que faça com que as pessoas fiquem imunes ao coronavírus ou qualquer outro tipo de vírus. Isso é charlatanismo. E lembre sempre de uma frasezinha que funciona muito bem. Assim, fé é aquilo que você acredita. E lembre que religião é aquilo que alguém te diz para acreditar. Pronto, a partir daí você... Eu entendo preencher a sua lacuna com a sua fé. Mas não ficam Teria só... uma solução maravilhosa para isso. Lá vem. Uma vez detectado o coronavírus aqui em Porto Alegre, alguém chegar com uma seringa lá, pastor, vem cá. Vocês vão ver agora o poder de Deus. Vou injetar sangue no pastor, esse sangue está contaminado. Eu queria muito ver essa hora. Olha aqui, falando em contaminado, juiz determina a transferência de Adélio Bispo de presídio. Na decisão, o magistrado aponta que Adélio é inimputável, portanto, ele não deve permanecer num local destinado apenas para o encarceramento das pessoas. Foi o juiz Dalton Igor Quita Conrado, da 5ª Vara Criminal de Campo Grande. Determinou a transferência, lembrando, né, inesquecível, mas o Adélio foi quem esfaqueou o Jair Bolsonaro quando era candidato à presidência. Na decisão, o juiz recusou o pedido da Vara Criminal do município mineiro para a permanência de Adélio em Campo Grande, onde ele está já desde setembro de 2018. Adélio Bispo foi diagnosticado e tal, barará. Então, essa é a notícia mais recente de Adélio Bispo. Mas ainda falando sobre o Covid-19, que é o coronavírus, na verdade, não só com promessas as pessoas ficam querendo passar para trás os outros, né? Tem gente também que é bastante esclarecida e acha bonito fazer coisas falsas e espalhar na internet. Não é verdade, Vitorino? É verdade, Magda. E é muito triste isso, porque num momento tenso como esse, em que as pessoas estão buscando proteção, buscando a higienização, as fake news começam a proliferar. E uma delas ganhou muito espaço desde a semana passada. Ferveu no final de semana na internet. A gente recebeu aqui na TV Pampa, na Rádio Pampa, muitas mensagens, pessoas querendo saber o que era aquilo. Eu comecei a ligar para autoridades hoje. Liguei para muitas autoridades, desde a manhã eu estou ligando, falei com o presidente do CETRAN, falei com o presidente da IPTC, falei, olha, acionamos todo mundo, o coronel Botelho, comandante do Comando Rodoviário Estadual, conversei com 2 médicos, um deles o doutor Estevam, que mandou um abraço. Eu quero te interromper, mas será que a gente podia dar uma mostradinha no vídeo, que aí fica mais fácil as pessoas saberem do que nós estamos falando. Que vídeo é esse, olha só. Essa ponta aqui, né? O ar já começa a sair por essa extremidade, portanto, o ar, ele só vai conseguir sair daqui tendo contato com o reagente. E eu vou apertando aqui, ó, o álcool gel, né? O gel asséptico, ele é um álcool aí hidratante e tal, tem extrato de algodão, asséptico para as mãos, né? Sem perfume, é o que tá aqui, beleza. Então eu vou, ó, jogar nas minhas mãos uma certa quantidade, limpar as mãos, como a gente tem feito aí e sendo recomendado por todo mundo, né? Limpem as mãos, álcool gel, sempre com a mão limpinha.
Eu tenho visto o Uber muito preocupado com isso, né? Aí o Uber vai lá, dá aquela limpadinha nas mãos com muita frequência, porque recebe, né? Os passageiros, tentando manter tudo tal. Aí ele vem, põe a mão no volante, né? Então vai ficar um residual no volante também. E ele tá aqui e tá respirando. Alguns vão lá, dão uma limpada na boca, no nariz, enfim, e o cara tá com a mão limpa. Então tá tendo só o Brasil para comprar. É um bafômetro individual. Acabei de abrir o lacre, né? Acabei de pegar um novinho. E eu vou, mais uma vez, ó, pegar aqui o reagente e apertar ele para deixar ele apto. Vou pegar aqui o balão, inflar o balão e colocar os cristais reagentes aqui. E agora sim, o ar que eu respirei, enfim, é um falso positivo. Eu não estou embriagado, né? Eu não estou com uma quantidade de álcool no sangue. Eu respirei o álcool gel dentro do ambiente fechado, que é o automóvel. Portanto, fica aí essa dica e essa dor de cabeça, né? Para as pessoas. Isso que vocês acabam de ver é um absurdo, uma bobagem inacreditável. Vamos por partes. Primeiro, esse cidadão fez isso na França. Ele usou álcool gel produzido na França e utilizou esses testes de farmácia comprados na França. Segundo, mesmo considerando este cenário, é praticamente impossível você fazer com que chegue aos seus pulmões e seja assimilado pela corrente sanguínea o álcool pela simples respiração. Se você respirar na garrafa de álcool por 2 minutos aproximadamente, você consegue, por inalação, ter uma quantidade muito pequena nos seus pulmões que no máximo em 3, 4 minutos será expelida. Portanto, ao você fazer uma higienização, não existe nenhuma possibilidade, porque o álcool gel é extremamente volátil, ele se dissolve em segundos na sua mão. Segundo, para ser detetado, ele tem que ser detetado na corrente sanguínea e aí comprometer, sim, a expiração pelos pulmões. Então, o álcool tem que ser ingerido. Segundo, o álcool não entra pela pele. O organismo não absorve álcool pela pele. Ele é um mero higienizador. Portanto, além desse vídeo que já atingiu dezenas, centenas de milhares de visualizações na internet, ser uma fake news, isso é um desserviço que está se prestando hoje à cidadania, gente preocupada com o coronavírus. E vou mais além, o assunto é tão grave que agora, ao final da tarde, o Ministério da Saúde publicou no seu site um desmentido mostrando que isso é uma grande fake news e uma grande bobagem. É o segundo ataque que o álcool gel recebe aqui no Brasil. Alguns dias atrás, alguém também gravou um vídeo dizendo que o álcool gel conservava através de um componente de água, conservava vírus e parasitas e outros germes, mantendo sobre superfícies e sobre a pele. É outra grande bobagem. Gente, cuidado com esses químicos especialistas e palpiteiros na internet. Eles gravam com extrema serenidade absurdos como esse que você viu agora. Então, assim, uma recomendação, mais uma vez, coronavírus é um vírus da gripe, muquirana, pé de chinelo, que logo vai dar a volta ao mundo e vai chegar aqui. E esses 2, 3, 4, 7, 6, 7 mil pessoas que matou até agora no mundo inteiro é insignificante, perto das 30 mil pessoas que a dengue matou no ano passado no Brasil. Então, em vez de você ficar preocupado com coronavírus e correr atrás de máscara, vai limpar o pátio da tua casa. Tá, deixa eu só, porque como quem pega a conversa pela metade, esse vídeo que está na internet, que está sendo multiplicado e passado para você pelo seu amigo e você passa para o outro amigo, é fake, tá? Se você entrar no www.saude.gov.br/fake news e botar assim, ô Mimosan, tá pelo Ministério da Saúde, como disse o Gustavo Vitorino agora. E claro que nós já temos aqui no Brasil, São Paulo, Porto Alegre, nós já temos
as suspeitas e, em alguns lugares, já a confirmação do coronavírus. Quer dizer, não vai chegar, já chegou. Então, é bom a gente se prevenir, mas buscar a informação nos lugares certos. A segunda vez... E alguém pode perguntar ali, bom, mas ele aparece dando resultado positivo, né? Alguém pode perguntar, esse vídeo tem um corte ali no momento não, em que antes que tu fale. Nós cortamos esse vídeo, gente, Sim. não é o corte que ele está se referindo. Esse vídeo tem 12 minutos ele é e mais nós longo. Cortamos um pedaço aí, tá? Não é desse que ele está falando. Não. O vídeo, o postado por ele tem um corte que é ali que a coisa acontece. É um golinho que ele tenha tomado ali de qualquer coisa naquele, então já faz dar positivo. Porque é bem na hora, ele mostra primeiro que está vazio, aí corta, ele aparece então utilizando, colocando ali a Existem padrões de alcoolemia diferenciados para vários países. No Brasil, o doutor Fábio Juliano me explicou hoje à tarde, tomei a liberdade de ligar para ele, conversei com ele, e ele me mandou os detalhes técnicos da alcoolemia, tecnicamente como é que funciona no Brasil. A alcoolemia ela é detectada a partir de 0,5 de concentração no sangue. Antes disso, ela é descartada, ela é desprezível, ela é ignorada. Para você chegar a 0,5 no sangue, você tem que tomar 3 copos de cerveja ou uma dose dupla de uísque. Não vai ser um cheirinho de álcool, ou cheirinho de bom ar, ou cheirinho de naftalina, ou cheirinho de detergente, que for, que contenha álcool, que vai fazer com que você atinja o limite da alcoolemia do Brasil. Só para complementar uma informação que o Vitorino trouxe a respeito das máscaras. As pessoas realmente estão correndo atrás das máscaras nas farmácias, tem lugar que acabou a máscara. Os especialistas já deixaram bem claro, a máscara deve ser usada para quem tem o vírus ou para quem acha que possa ter o vírus. Não contra o vírus, não para se proteger do vírus. Para se proteger do vírus é aquela coisa, lava a mão com água e sabão, é a higiene. A máscara é para quem tem o vírus ou acha que para não possa passar estar. para o outro. Exatamente. Vamos mudar completamente de assunto, que chega de notícia ruim. Eu quero dar uma notícia muito importante agora, mas muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. E esta tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos bem recentes da neurociência comprovaram que essas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando assim a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Portanto, para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você começa ligando para o número 3061-7373, 3061-7373 e agenda uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe para você. Lembrando que o número de aparelhos com essa tecnologia de indução magnética é limitado. Portanto, quem ligar primeiro, quem consultar primeiro, vai sem dúvida alguma sair ganhando. Mandaram uma maravilhosa aqui, eu lembrei do Chicão. A Nádia mandou uma aqui. Com uma vida muda, né? Um chinês tossindo ficou mais perigoso que um árabe com mochila. Pois é, mas de falar que tu falou em chinês, deixa eu te dizer uma coisa. O senhor Charles Stout, de Voti, ele faz um e-mail bem maior do que eu vou traduzir aqui, vou minimizar, mas ele diz que nós mesmos mostramos fake news nesse programa. Porque nós mostramos morcegos em telhados da China, que na verdade era um vídeo gravado muitos anos atrás nos Estados Unidos, e vocês agora estão querendo... Como é que é? Estão querendo fazer moral de cuecas aí no programa que vocês mesmos mostraram vídeo fake. Seu Charles não foi bem assim o que nós mostramos, e o morcego tem a ver, sim, com a coisa. E eu dei o nome do jornal, dei a data do jornal que saiu a nota do governo chinês sobre o morcego. Seu Charles, arruma uma crítica bacana para fazer a nós, tá? A gente aceita bem crítica, mas crítica é legal, criticar para criticar. E na realidade também, seu Charles, quando nós mostramos algumas imagens, ninguém disse que eram imagens atuais. Mostramos o que tem de morcegos na China. A espécie do morcego, que era a espécie do morcego, quanto tem.
Tanto é que nós tivemos o maior cuidado aqui de cada vez que a gente falava, o morcego ainda dizia assim, não é, parece que é. É a espécie A gente até pode, às vezes, seu Stout, a gente até pode, às vezes, dar uma babada, porque isso é normal. Se os que gravam dão babada, imagina os que fazem programa ao vivo. Agora, não é assim. A ideia era dito mostrar que o vídeo era antigo. O tipo de morcego, o morcego crisântemo, que é aquele bem pequeno que vive nos telhados. A gente mostrou... Um telhado qualquer. Eu não mostrei o morcego que gerou o negócio, tá? Mas vamos falar de uma coisa que também é muito importante aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ver o que José Luiz Cavalinho... Blitz na 101 indo para Torres. Fiz o bafômetro moderno, que você fala seu nome e deu positivo. Expliquei que não havia bebido. Minha esposa tinha passado álcool nas mãos e o guarda pediu para eu repetir fora do carro. Aí deu negativo. Grato, José Luiz Cavalinho, de Porto Alegre. Seu Cavalinho, tá bom. É a experiência dele, a gente não pode dizer que não. A gente ouve médicos, a gente ouve especialistas, o Ministério da Saúde coloca uma nota e o senhor tem razão. Mas pode ter falhado também, Vitor. Uma coisa não invalida a outra. Claro que é um caso específico, mas foi notícia agora no final de semana, início da semana, uma mulher que foi diagnosticada com uma condição, uma patologia especial de fermentação dentro dela, que ela gera álcool. Tu vai ensinar isso, agora vai dar todo mundo nas blitz. Eu já dei aqui há muito tempo atrás. Não, mas é que agora a medicina já reconhece. Vamos lembrar, porque eu não lembrava. Agora ela está passando por tratamento, já virou CID, agora tem a identificação da uma doença catalogada. Isso pode gerar aí um problema também. Claro, que é o ponto fora da curva, obviamente, que é uma condição isso foi especial. catalogado nos Estados Unidos. Eu dei essa notícia, acho que foi há uns 2 anos atrás, que nos Estados Unidos tinha acontecido 2 casos que chamaram a atenção da ciência. Aí a universidade, não lembro, acho que foi de Colômbia, que passou a fazer um estudo. Essas pessoas produzem uma enzima no estômago, na fermentação, que gera álcool. Uma enzima muito parecida à fermentação da uva, que gera álcool também. Ainda falando sobre as consequências do Covid-19, Roberto? Pois é, do ponto de vista econômico, Magda, na semana passada houve um tombo geral nas economias do mundo inteiro. Para os senhores terem uma ideia, a perda foi de 10 trilhões de dólares em 8 dias. Esta semana, desde dessa segunda-feira, as bolsas da Ásia começaram a reagir. Conversando com pessoas que estão na China e que trabalham com exportação e importação, me passaram o seguinte, me disseram que há navios que estão há dias aguardando a quarentena passar para eles poderem descarregar. Os navios que têm o uso do diesel, que são esses navios que usam de refrigeração, já estão sendo chamados à costa para descarregar. Isso quer dizer o seguinte, que a China vai começar a equilibrar as suas importações. Com isso, a gente percebe que em seguida o ciclo seguinte vai ser de novo retomar a exportação. Então, no sábado, nós tivemos um baque no mercado porque foi o maior tombo da economia chinesa de todos os tempos. Eles apresentaram índices bem alarmantes em termos de crescimento econômico porque a China está parada. Entretanto, a gente já sabe que a China, ela joga pesado nesse jogo duro dos mercados e das livres negociações. Eles têm um capitalismo selvagem e eles estão utilizando os preços baixos das commodities, como o minério de ferro, o petróleo hoje subiu um pouquinho, mas todos os commodities baixaram no mundo inteiro e já estão fazendo negociações e fechando contratos. Então, eles estão aproveitando dos preços baixos, eles realmente estão. E a gente percebe que, no momento em que houve aquele tombo enorme, tanto o governo do Japão injetou 5 bilhões de dólares nessa segunda-feira, o governo da Itália também injetou 4 bilhões de dólares no mercado, e nos Estados Unidos, novamente, houve uma queda brutal, foi a maior queda, o maior tombo da história da Bolsa Americana na semana passada. Hoje fechou em alta. Então, o que gerou? Uma expectativa do mercado, isso, inclusive, o Goldman Sachs e uma série de outras boas fontes internacionais da economia colocam que é certo que os juros americanos vão baixar. Por quê? Porque todos os governos
precisam injetar dinheiro nas suas economias para poder gerar algum tipo de melhora do quadro atual. E, então, eles precisam baixar juros para poder injetar dinheiro. Falando num economês mais fácil para todo mundo entender, o que acontece é que a segunda maior economia do mundo é a que mais compra e a que mais vende, que é a China. Por exemplo, muitas empresas do setor automobilístico não estão conseguindo produzir carros porque falta equipamentos para chegar da China para os carros serem produzidos. 2 marcas aqui de celulares no Brasil deram férias coletivas a mais de 200 trabalhadores, simplesmente porque não conseguem produzir celulares, porque falta o comércio da China. Então, todas as empresas do mundo que ou compram ou vendem da China para a China estão sofrendo com essa situação do coronavírus. E aí a gente está falando do mundo inteiro, né? Então, no Brasil, a Bolsa hoje subiu 2,35, fechando aos 106 mil pontos. O dólar, ele ficou estável, ele está num valor muito alto, ele fechou em 4,48, é um câmbio altíssimo, mas estável perto da semana passada, não houve uma grande queda. Então, o que a gente percebe? Que há realmente uma situação muito preocupante economicamente. Isso afeta a todos que trabalham, a todos que empreendem, a todo mundo. Por quê? Porque a China, que é o epicentro do coronavírus, é, na verdade, comunista. Tudo o que acontece na China é bem organizado e eles têm ações muito organizadas em massa. Por quê? Porque eles são uma economia fechada, apesar de fazer esse mercado insano e cruel de um capitalismo selvagem. Então, infelizmente, nós estamos sim sendo afetados no Brasil e o nosso PIB vai baixar. Muitos empreendimentos e negociações que estavam sendo realizadas no final do ano e que trariam boas perspectivas, inclusive, para a nossa economia, está sendo afetada. Então, assim, até 2 semanas atrás, esse dado do coronavírus era algo que a gente olhava em silêncio, prestava atenção e dizia, pode ser que seja pontual. Agora, eu já posso dizer aos senhores que é algo que, sim, afeta todo esse primeiro semestre da nossa economia. Qual é o ponto positivo? Nós temos grande chance de que, ao sair disso, a recuperação seja rápida, porque há interesse global. Quando a gente teve perdas grandes econômicas, por exemplo, nos anos 2008, era muito focalizado nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro. Quando a gente teve a nossa grande crise aqui, 2014, 2015, era muito centrada na nossa economia interna. A vantagem, se é possível chamar assim, é que ela é global. Então, a chance de nós nos recuperarmos globalmente também é grande. O nosso tem algumas notícias ainda sobre isso ou questionamentos? Eu tenho as notícias a respeito do culto religioso. Eu também tenho uma aqui. Fala, então. Que triste ver pessoas desprovidas de inteligência acreditar nesse charlatão. A Maria de Lourdes, é uma barbaridade isso, Carla, e tem gente em pleno 2020 que acredita. A Loiva diz, gente, se os cultos curassem, os hospitais não estariam com os corredores cheios. Tenho fé, mas existe também muito charlatanismo. E, a propósito, veio a calhar com o que diz o Carlos Eduardo da Silva Pinto sobre este assunto. Ele diz o seguinte, gostaria muito que o CREMERS e as autoridades tivessem essa mesma preocupação com o atendimento nos hospitais, em especial na região metropolitana. Ou seja, o CREMERS se faz presente no culto, mas não se faz tão eficiente assim no atendimento à população. Sim, mas o CREMERS não tem nada a ver com isso. Acho que o cidadão aí distorceu um pouco a coisa. O CREMERS fiscaliza única e exclusivamente médicos, a atividade médica, fiscaliza os médicos. O CREMERS não tem nada a ver com a saúde pública, com não sei o quê. Muito pelo contrário, o CREMERS luta por melhores condições. Então,
Já a Rose, a respeito do assunto do Chicão, diz o seguinte: eu acho perigoso, já conhecendo, não se sabe bem as intenções, imagine pela internet. Conheço um caso de um casal que se conheceu, eles se casaram e anos depois ele aplicou um golpe. Ah, tem uns que demoram, mas tem muitos, Pois né? é, mas e quantos casais que se conheceram do modo convencional? E também não deu. Também teve golpe. O que tem a ver o meio, né? Nós tivemos um caso terrível aqui em Porto Alegre, que é o caso daquele moço que se correspondeu, que vazou com a moça, conviveu, matou todo mundo e emparedou, te lembra? Sim, emparedou. Conhecia inclusive ela. Pois é. Então, assim, era uma coisa... O goleiro Bruno conheceu a Elisa ao vivo. Falando assim, falando sobre essa história... Nova, né? Falando essa história Fila de cachorrinho na frente da casa dele. Olha aí, ó. Aí depois sou eu. Tá bom, Vitor. Aí depois eu tenho que estar escutando. Foi o máximo. Falando ainda sobre a parte das pessoas se conhecerem, o nosso telespectador Carlos Eduardo da Silva Pinto disse assim: eu sou da época do 138. Que lembra que tinha o 138 que fazia as conversas, onde se levava um mês para receber as fotos via carta. E levava, no mínimo, 5 meses entre conversas e o encontro real. E alguns davam certo, outros não, né? Eu só acho uma coisa, que esse novo estilo de conhecer as pessoas afetou até a noite. O cara pensa o seguinte, inclusive eu citei aqui um dos motivos da noite cair. Por que não vou para a noite hoje? Vou gastar um monte de carro, flanelinha, estacionamento. Se eu vou pelo aplicativo, eu conheço alguém. Então, o que acontece é que isso é irreversível. O mundo caminha para isso aí. E já está, quem não está fora do mercado. Eu me reciclei e estou bem. Já tem festas na noite que são a festa é o dia em que o aplicativo promove os seus encontros. Virtual, isso é então as pessoas vão lá, se conheceram, passaram. Não é virtual, a festa é real. A festa é lá existe. nessa festa que as pessoas vão se encontrar. Elas já estabeleceram. Que eu acho uma coisa saudável, porque às vezes tu não sabe quem é que tá a pessoa do outro lado, né? É um risco. É um risco. Tu conhecer alguém na mesa de um bar é a mesma coisa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que quando é virtual, tu tem condições de checar a procedência, os amigos. Era isso que eu você estava falando. dizer. Agora, você conhecer um estilo déjà vu, emoção, me apaixonei pelos olhos verdes dele, pode ter uns olhos verdes cruel atrás. Do outro lado, uma pessoa que inventou tudo aquilo. É muito difícil, mas tu checa uma coisa com outra. Não é difícil. Eu tenho um estudo que eu vou mostrar um dia aqui. A pessoa tem que ser profissional, né? Onde é que ela mora, onde é que ela vai, as festas, tudo tu tira. Tira o perfil, Mas basta que o outro seja um pouquinho abobalhado. Não, tudo bem, mas assim, aí o profissional do mal, do crime, mas no que é abobalhado, é abobalhado ao vivo em cores também. Mas não é. Assim, o fato, o meio não interfere em nada. Não interfere. Não é o meio o problema. Muito bem. Vamos à manchete da Ali. Então, Dali. Não tem outra né? Só pode ser eu. Bom, essa é daquelas, assim, que me fizeram cair os buteados do bolso. Hoje eu olhei... em um acordo histórico, os Estados Unidos selaram uma paz com o Talibã. Então, isso 2 trilhões de dólares depois, quase 2 décadas do conflito mais longo dos Estados Unidos, tende a acabar essa intenção das partes com este acordo entre os Estados Unidos e o Talibã, que ocorreu no dia 29 de fevereiro, agora sábado, em Doha. O objetivo, segundo as informações oficiais, é a retirada das tropas americanas, trazer os americanos para casa novamente. Lembrando que é ano de eleições nos Estados Unidos. Para quem não recorda, o Talibã foi perseguido pelos Estados Unidos e saiu do poder após, se eu não me engano, 15 anos de poder. O Chicão depois vai contar toda a história do Talibã aqui para nós. Tranquilo. Após o 11 de setembro, o Talibã estava à frente do governo afegão e não quis devolver ou dar entrada ao governo americano para ir atrás do Osama Bin Laden. O governo americano formou uma coalizão internacional, entraram lá, tirou o Talibã do poder e desde lá vive esse imbróglio sem fim, que ninguém achava que ia acontecer. Em setembro, inclusive, o presidente Donald Trump tinha dito que tinham morrido as tratativas de acordo e agora fizeram este deal entre eles, segundo o qual a meta é reduzir de 13 mil para 8,6 mil soldados.
isso libertando 5 mil prisioneiros por parte dos Estados Unidos e, em contrapartida, o Talibã vai libertar 1.000 prisioneiros da parte deles e não permitir a atuação de grupos como o Al-Qaeda, principalmente, ou outros grupos terroristas. Agora a coisa está no desenrolar para o cumprimento do acordo e o próprio governo afegão está mostrando resistência porque tudo isso depende das tratativas internas de negociação do Talibã com o governo afegão. Então, creio que vai ter vários capítulos ainda a se desenvolver, mas, particularmente, eu acho uma notícia positiva, porque, pelo menos, se estão querendo isso ou não sei o que tem por trás, mas a ideia é paz e amor. Mas eu acho, Alice, sobre esse assunto, você falou bem, eu acho que o Trump conseguiu um grande gol. Ele fez um gol de placa. Por quê? Essa é a guerra mais longa dos Estados Unidos, desde 2001, porque o ataque às Torres Gêmeas foi montado à cabeça por um cara que os Estados Unidos nunca pegou ele morreu já. Muhammad Omar Mullah. O Mullah Muhammad, que era o sogro de Bin Laden, esse cara que criou 11 de setembro. O Bin Laden conseguiu os caras que executavam tudo com dinheiro saudita, na época, da fortuna do Bin Laden. Isso aí, o Talibã é um grupo estudantil extremamente radical, religioso, sabe? E agora, o que acontece é o seguinte, uma coisa as pessoas têm que separar. As forças de ocupação americana e da OTAN é uma coisa, o governo afegão é outra. Os americanos estão negociando com o Talibã para sair. O cessar-fogo já aconteceu. Agora, o Afeganistão e o Talibã vai continuar essa guerra. Isso vai continuar. Isso ele remonta a muitos anos. Alexandre conquistou o Afeganistão e teve que sair. O Afeganistão é considerado os maiores guerreiros do planeta. São os guerreiros sagrados, segundo Allah, os mujahedines. Tem até no filme o Rambo, aparece muito isso, Rambo 3, viu, Marconi? Quando ele vai para o Afeganistão para libertar um coronel americano, que era o coronel que tinha a ordem. O Trautmann. Exatamente. Então, eu acho que o Trump fez uma coisa muito legal, porque o Talibã formou a Al-Qaeda. Por que tudo isso aconteceu? Não é porque o Talibã gosta dos Estados Unidos. Aqueles caras que estavam no Catar esse fim de semana foram os caras que tramaram com o Omar o 11 de setembro. É que os Estados Unidos sabem que essa guerra é uma guerra que não vai terminar e é uma guerra contra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico está renascendo e o Talibã, que formou a Al-Qaeda, é o maior inimigo do Estado Islâmico. E agora, nessas próximas semanas, se esse acordo se desenrolar direitinho, tá ganha a eleição. A eleição tá ganha. Tu acha que não vai se desenrolar? Que morreu 3.600 soldados americanos nessas últimas 15 anos. Soma com o caos do Partido A Roberta quer falar sobre isso. Soma com o caos do Partido Democrata agora. A desistência do Buttigieg, aquele lá, que já saiu. Os democratas, eles não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer para a próxima eleição. Deixa eu dar a minha versão dessa história. É sempre bom a gente ouvir os dois lados. As agências internacionais divulgaram esse acordo, coisa e tal, e estão colocando aos poucos agora versões do acordo que avançam. Os talibãs teriam dito que o acordo era com os Estados Unidos, não com o governo afegão, e que, portanto, eles vão continuar atacando as tropas do governo afegão. Eu me dei o trabalho de entrar no site da Al Jazeera, porque a Al Jazeera sempre dá o outro lado, né? E no site da Al Jazeera, a versão dos talibãs é diferente, de que eles teriam feito um acordo com o governo americano, conforme descreveu a Ali aqui, para que fosse feito um corredor para a retirada das tropas americanas. Nenhuma tropa americana, nenhum soldado americano, nenhum comboio americano seria atacado pelos talibãs. Os americanos iriam se retirar. Porém, a guerra dos talibãs contra o governo afegão para restituir uma república muçulmana, uma república islâmica fundamentalista, ou seja, uma teocracia radical, seria mantida. Aos poucos, as agências internacionais estão consertando a versão do governo americano. Tanto que, agora no final da tarde, saiu a notícia, a Roberta estava nos mostrando aqui agora, de que os talibãs disseram, olha, vamos continuar atacando, sim, as tropas do governo afegão. Então, na verdade, é uma paz, como a Ali disse, entre o governo americano entre os americanos que vão se retirar sem serem atacados e
e o Talibã. Agora, o Talibã vai continuar com uma escalada de terror, vai continuar atacando as tropas afegãs. A pergunta que fica no ar é a seguinte: os Estados Unidos vão simplesmente abandonar o Afeganistão? Vão abandonar, que nem a Rússia caiu fora. Porque aquilo lá é um atoleiro, não tem como ficar mais. Deixa que eu falar, Chico. Mas já estou falando, eu tenho drops muito de simulação rápida, entendeu? De conhecimento 188. Deixa ele concluir que a Ali quer falar também. Eu não peguei não sei nada. Magda, segura um pouquinho o Mr. Magui. Assim, ó, não dá para acreditar que, além de entregar, e os americanos podem entregar o Iraque ao Irã, eles vão entregar também o Afeganistão para uma teocracia, porque inevitavelmente a parceria do Afeganistão com o Irã e a entregue o Iraque vão formar um eixo muito perigoso. Eu acho que o Donald Trump, para ganhar a eleição, está cometendo uma burrice estratégica. Eu só queria fazer uma consideração e até puxar para a Roberta, porque eu achei o timing muito estranho, assim. Essa subida das bolsas na segunda-feira nos Estados Unidos não pode ter nada a ver com esse, não? Não. Porque parece ser uma ação positiva que daqui a pouco vai dar um alento no mercado. As pessoas que gostam de especular costumam trazer fofocas como justificativa para sobe e desce de bolsa. Quem opera em bolsa com respeito olha lucro de empresas. E é por isso que nós estamos vendo que há nos balanços das empresas uma reavaliação desses lucros, que as pessoas não estão nem comprando nem vendendo, tendo que tirar funcionários dos seus locais de fábrica, porque não tem o que fazer, não tem peças para trabalhar, então estão dando férias coletivas e é isso que impacta. Então, é o mundo real que impacta o mercado financeiro, falando de mercado financeiro. Só que como ele foi chamado de Mr. Magoo, só que o Mr. Magoo é extremamente rápido, inteligente e top, que nem eu. O senhor Vitorino faltou, não com a verdade, porque o senhor Vitorino não conhece isso. Os Estados Unidos é campeão de deixar as guerras pela metade e fazer abandonos, entre aspas. O Vietnã foi a mesma coisa. O Vietnã, os Estados Unidos saiu de Saigon, deixou o Vietnã do Sul na mão do Vietnã do Norte e caiu no colo da China. Moral da história, o Afeganistão vai sair por quê? Porque o Trump viu que morreu 3.600 soldados nesses últimos 15 anos e não quer mais receber caixão em Nova York, que vem do Afeganistão. Então entrega para eles brigar, porque nem Alexandre o Grande segurou essa barra e a Rússia, e o Afeganistão vai ficar com o Talibã e azar do Irã, azar do Paquistão, do Bababaão. Não, o que eu quero dizer em relação à economia, o Chico não entendeu o que eu falei, mas também seria existe. É que Deus, os caras não entenderam você. Existe demais. Eu estou falando a verdade. Eu não é Marconi. Sim, senhor. E outra coisa, Gustavo Vitorino, tu quer brigar com o Magu? Agora eu vou defender o Magu. O seu Manuel Azevedo diz assim, Vitorino pedindo para o Chicão, deixa eu falar, não tem preço. Vitorino é um grande QI, mas é o que mais atrapalha os colegas na hora de falar. Como é o nome do rapaz? Seu Manuel, que diz que tem um grande QI. Terminou o reinado dele agora. Maneca, pega leve, Maneca. Não, mas Maneca. O que eu queria falar em relação ao que a Ali falou é que, a minha opinião, Ali, o americano vota com o bolso. E a eleição americana hoje vai ser toda decidida no bolso. Historicamente, os democratas sempre têm 187 candidatos que no caminho eles vão abandonando, aí um adere ao outro, chega lá no fim, tem um só. Eles sempre fazem isso, isso é uma estratégia dos democratas. Mas o americano vota com o bolso. E há um bom tempo a economia americana não vai tão bem, obrigado. A única forma de acabar com o presidente Trump é realmente eles vincularem, o que já percebemos esse final de semana, uma tentativa de forçar o presidente Trump de apresentar as suas declarações de imposto de renda. Ele é o único presidente até então, nos Estados Unidos, que não apresentou os seus impostos de renda. Justamente por quê? Porque há indícios de que o Deutsche Bank, por exemplo, que ajudou a construir muito o Estado nazista, enfim, na Alemanha, e tem ali uma relação bem complicada com o nazismo, etc. e tal, é que estava patrocinando o presidente Trump. Então, eles estão tentando construir ali uma situação bem delicada, são assuntos bem
pesados, como diria e a o única próprio- forma de Roberta, tentar... Como diria o criar próprio alguma- americano, é bullshit. Isso aí não Vamos dá em só nada. esclarecer uma coisa. O presidente americano, pela lei americana, não é obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. É lógico. Porque se considera segredo de Estado. Então, o Donald Trump disse, não vou apresentar nada e lixe-se. E Não aí, a tem, cachorrada cara. Eles fica vão tentar latindo, apresentar uma lá. boa liberação. Com 12 anos de idade, o Fica Trump latindo. apertou a campainha de um prédio, saiu correndo e Agora, eu fiquei desobedeceu. impressionada esse final de semana que eu estava acompanhando algumas coisas. O candidato Bloomberg, o cara é muito, muito maravilhoso, muito legal, tem um conteúdo, mas não sabe falar. O problema é desdobrar. Ele não sabe falar, É ele verdade, não sabe se Magda. comunicar. Com todo aquele dinheiro, sabe? não adianta Ele nada. não é, mas é da pessoa. A pessoa se acha tanto que acha que se É verdade. E o comunica. Trump Tem toda sabe. razão. É, mas e o Trump pode te contar o maior absurdo, mas ele tem uma capacidade de comunicação que tu acredita em tudo Não, que ele diz. Magda, primeira- tu já imaginou um Perfeito, debate exatamente. entre o Bloomberg e o Trump? O Trump vai andar a cavalo. O Bloomberg, sabe? se a primeira- Assim, o Bloomberg é exatamente a outra metade do Bolsonaro, que o Bolsonaro diz, o outro não diz, quer dizer. Se a então... primeira eleição do Trump já foi uma lavada, O suave, Bloomberg é maravilhoso, um cara Claro, bacana, só pra elegante. CNN que a Hillary ia ganhar, lógico. né? Mas se a o cara, primeira... ele não sabe comunicar, o discurso verdade. dele é bom, É verdade, o que Marta. ele diz é bom, é muito legal, é uma coisa quem presta séria. atenção. Ele não, mas prova tu também. não consegue, Tem que prestar porque atenção. ele é monocórdio, sabe? É muito vai chato, falando, me lembra? vai falando, vai Ele falando. é o Vitorino vai... aqui, eu sou o Trump. Sabe quem é que ele me lembra? O Meirelles. É, Meirelles é um cara Ele é melhor inteligente. que o Meirelles, não vamos ofender o Bloomberg. O Meirelles é inteligente, mas ele tá sempre na ele é mesma, né? linear. É monocórdio. Ele é linear. Você tem que ter roupantes durante a Não, tu tem que manifestação. ter alternância de Mesmo voz. que você diga uma bobagem, que nem o Mr. Magu Não, aqui. e diga tu- uma E bobagem, tu que nos aplica cada coisa. bobagem, tem os ataques dele. Vai aí tudo no Google. O aplico vai levar No Google, vários. vai ter retaliação. Chegou. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Nessas horas que a gente tá falando de história em especial, eu sinto saudades de escutar o que teria pra dizer Marne Barcelos. E eu quero agradecer aos nossos telespectadores que entraram em contato através das nossas redes sociais e perguntaram o contato do filho do Marne, do Rodrigo, porque conheciam pessoas lá de São Paulo que queriam homenagear Marne Barcelos. E eles fizeram uma homenagem, publicaram no jornal Folha de São Paulo toda a história do Marne Barcelos. Então, obrigada para aqueles telespectadores que estão sempre nos procurando e fazendo esse tipo de A coisa Rádio Capital maravilhosa. de São Paulo também fez uma citação muito bonita. Eles tinham em arquivos a voz do Marne, também fez uma homenagem muito bonita. Nós temos A que gente tentar agradece essas pessoas pegar que- essas coisas assim. Nós Muito temos legal. que tentar, É até para verdade. guardar para eles e para que nós também tenhamos aqui nas nossas boas lembranças do Marne Barcelos essas homenagens, né? Porque ele sempre mereceu a Cada vida uma inteira, delas. cada uma delas. E eu sempre digo, né, que a gente presta homenagem para as pessoas quando elas estão vivas. Mas tudo bem. Mesmo que seja depois terem um reconhecimento, mas seria muito bacana para ele se ele tivesse recebido Na coletiva isso tudo. foi uma A coletiva coisa foi bem quem legal. fez, é verdade. Exatamente, foi um A momento coletiva importante para ele. Ele ficou todo orgulhoso é verdade. de mesmo, é verdade. reconhecimento. Você sabe que participa sempre do nosso programa e viu que a gente aqui está falando e fala aqui, fala ali através do Instagram, que é o @atualidades.pampa, através do YouTube, onde você pode, inclusive, acompanhar o programa, depois rever os programas especiais, youtube.com/tvpampa, vai naquela sinetinha, ativa as notificações, facebook.com/atualidadespampa e o velho e bondoso, como diria o bondoso Marne, atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp 999-77001. Agora, um dos assuntos do final de semana, que, aliás, de péssimo gosto, foram as acusações contra Michele Bolsonaro de que ela tinha um caso, Ai, inclusive... que coisa mais bagaceira. Não, que coisa mais bagaceira. A Falam do imbecilidade não tem Bolsonaro, limite, né? mas o machismo, ele tá na direita, na esquerda, no centro e tudo mais. Eu não te deixei Sempre terminar, dizer que ela tinha um caso com com um dos ministros. Osmar Terra. E aí exatamente. combina que o Osmar Terra foi afastado. E ela trabalhava É junto pra tu porque... ver exatamente, É um site trabalhava junto porque ela trabalha com essas pessoas. Vamos dar o nome exatamente da com bandidagem deficientes. aqui que reproduziu isso. É um site chamado Brasil 247, um site de esquerda radical, que deveria ser identificado, as pessoas que escreveram isso Bloqueado. deveriam ser identificadas e processadas. E uma colunista de um jornal aqui de Porto Alegre reproduziu a coluna dela, com aquela história de, é um absurdo as acusações, que também mostrou de que ladinho ela tá.
Vitorino, tem que ver o seguinte, quem escreveu essa matéria foi o Germano Oliveira, da Isto É, que já está passando, já está pagando o preço já pela repercussão da baixaria que ele fez aí contra... dessa vez não é nem um ataque a Jair Bolsonaro, claro que em paralelo sim, mas o ataque à sua esposa Michele. E aí os outros sites, esses blogs da esquerda, claro que publicaram aí de forma... Você acha que a origem foi essa aí? Não é que eu ache. A origem isso? foi Germano Oliveira, redator da Isto É, que produziu a matéria, que foi publicada e repercutida aí pelos portais... essas fabriquetas de panfleto. Eu acho que o Bolsonaro tinha que parar de ser... O Bolsonaro paz e amor. Ele tinha que partir para dentro. Mas é o que eles querem. É que nem criança de quinta série, que provoca. Aí tu dá-lhe a porrada, olha aqui, ó, tá me batendo aqui, ó. Olha aqui, ó, tá agredindo aqui, ó. É isso que eles querem. O pior é que é exatamente isso. O que um cara desse quer é isso, que ele quer ser calado. Não, porque o correto seria ser proibido de atuar. Mas experimenta agora proibir de atuar para ver o chilique. Se não vai ter musiquinha da nova MPB. Aí vem a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, censura no Brasil. Vamos começar a falar da mãe do presidente da ABI também, se é que... Muito bem. Enquanto isso, vou falar bem de algumas pessoas, porque aqui nessa bancada a gente também fala bem das pessoas. Que eu quero só... Porque as pessoas hoje estão falando muito no meu cabelo, na cor do meu cabelo. E eu, graças a Deus, mas só assim, ó. Eu falo bem e falo mal e garanto. Eu falo assim. Né? Pois é. Então, assim, ó, quero dizer que o meu cabelo, como ele está, é resultado das mechas e tinta da Ada, o Antônio, que faz sempre as minhas escovas e corta o meu cabelo. E eles trabalham no Bordeaux, né? Que você tem aí no encerramento do programa, o Salão de Beleza do Bordeaux, que fica ali perto do Colégio Farroupilha. Vamos à tua manchete, Marconi? Vamos. E é mais uma dessas tentativas, né? Dessa vez a baixaria foi um pouco longe, né? Foi um pouco além, um festival, um juntamento de bandas, né? De gosto duvidoso. Para você ter uma ideia, alguma das bandas, tá? THC, Delinquentes, Filhos Escrotos, são os nomes de algumas das bandas que fazem parte de um festival que teve aí a sua divulgação, o chamado Facada Fest. Facada Fest. Como é que é Facada Fest? É o nome da... a Facada Fest é o nome do festival de música. Ali a gente vê algumas das imagens dos folders, né, que foram divulgados aí, que mostram, né, o rosto de Bolsonaro na figura de um palhaço. Empalado, né, por uma arma branca ali. Esse um dos folders, né? Os outros ainda conseguem ser até um pouco... Aí, claro, de novo, Bolsonaro como nazista, né? O bigodinho de Hitler, a suástica ali, né? Estampada na sua vestimenta. E esse aí, que mostra que é o trabalho mais complexo, né? Que mostra aí a figura... Aí tem um monte de itens, tem a Amazônia pegando fogo, tem índios sendo atacados. Tudo para ficar bem marcado. Tudo, né? Usando lá a imagem, né, do Jair Bolsonaro. E aí o que acontece? Obviamente que deu uma repercussão bastante negativa. E isso acabou na Justiça. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, requisitou, então, a abertura de um inquérito contra 4, eu não gosto muito do gesto, mas é inevitável que eu tenha que botar entre aspas, artistas, né, desse coletivo. Coletivo que se chama, inclusive, Facada. Porque eles... E aí perguntaram, né? A alegação deles, a defesa deles é de que o coletivo já existe desde 2017 e que a facada foi em 2018. Mas eles vêm se utilizando desde então desse nome, né? Facada Fest, com as alusões a Jair Bolsonaro, mostrando ali ele esfaqueado na cabeça. Tem mais imagens que mostram uma índia cortando a cabeça do presidente, tem ele sendo esfaqueado, né? E aí o que aconteceu? Foi parar na Justiça, né? Esse inquérito foi aberto. É claro que o festival não aconteceu, né? Ele tinha uma data marcada, ele não aconteceu, ele foi transferido para um local fechado, porque o que aconteceu? O pessoal da organização, quando começou a ver que isso ganhou repercussão, tremeu. Porque eles disseram, não, isso aí vai dar problema com os simpatizantes de Bolsonaro, eles podem vir aqui e provavelmente iriam, e provavelmente vocês iam sentir um pouquinho, né, como é que a coisa funciona. E aí foi transferido para um local fechado, a polícia bateu nesse local e aí a festa não saiu, porque, e na verdade não teve relação com isso, foi porque o local não tinha o alvará para funcionamento, aí já conseguiram inclusive fechar o tal do boteco, né, onde ia acontecer
o juntamento da tigrada toda, né? O Ministério Público Federal Paulista encaminhou, então, a representação para os seus pares no Pará, que é onde teve início essa polêmica toda, que, por sua vez, levará o assunto à Procuradoria-Geral da República. A coisa tomou proporção, porque duas, de novo, jornalistas, né? No caso, a Raquel, ou Rachel, sei lá como é que é o nome da Sherazade, e da Mônica Bergamo, que postaram em seu Twitter, né, debochando, fazendo piada, né? A Bergamo disse o seguinte: sucesso, Facada Fest, festival investigado com anuência de Moro, chegou aos assuntos do momento no Twitter. Já a Sherazade, ela que se ofendeu quando uma postagem, né, fez piadinha com ela, mostrando a imagem dela, que ela deveria, né, sofrer aí uma espécie de violência, ela ficou incomodada com a liberdade de expressão. Mas agora parece que ela gostou, estranhamente, né? Ela disse assim: organizadores do Facada Fest foram convocados a prestar depoimento à Polícia Federal de Moro por apologia ao crime e crime contra a honra de Jair Bolsonaro. Não vamos divulgar o evento, nem os cartazes do Grupo Punk, tá ok? Peço que não retuitem pela honra de nosso presidente. E aí, obviamente, que o Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, se manifestou. Foi lá, afinal de contas, né? Que medo. E ele postou o seguinte: os mesmos que nos acusam de intolerantes e ditatoriais estimulam deliberadamente uma próxima tentativa de assassinato contra meu pai. Não se trata de apoio ou não ao presidente, de respeitá-lo ou não. Aqui estamos na esfera criminal e não na do debate político. E aí ele terminou com uma expressão que eu uso muito nas redes sociais, mas não posso usar aqui. Não pode. Né? Não, aqui não pode. Não vai dar para usar. Nem lendo nas redes sociais, senão vocês não vão mais gostar dele. Não vai dar para se utilizar. Só que, realmente, aí o que aconteceu? O pessoal disse, bom, é liberdade de expressão, eles estão alegando, e aí o pessoal começou a sugerir, então, a Peneira Fest, né? Com a imagem da Marielle, divulgando por aí algumas, né? E aí o pessoal se incomodou. Esse mesmo pessoal se incomodou com a divulgação dessa imagem aí que mostrava... Tu quer participar? Eu tenho uma colocação extremamente interessante sobre esse episódio, Marconi. É o seguinte, eu não gosto disso, acho nada a ver. Mas isso é uma coisa que tem na Europa e nos Estados Unidos aos quilos. Quem gosta da democracia tem que conviver. Sabe qual é o site mais linkado nos Estados Unidos? É o TZM, que é um site que só fala de fofoca de famoso. Inventa muita coisa. Conta tudo. TMZ. Em Londres tem 2 jornais que vendem horrores só falando de fofoca da família inglesa, que é o Sunday Mirror. Não, mas fofoca é uma coisa. E o Sunday News. Mas aí conta tudo, é a mesma coisa. Não, fofoca é uma coisa. Eu acho que quem gosta de democracia é isso aí, democracia. Tu divulgar uma imagem do presidente do país sendo esfaqueado, fazendo alusão à facada que ele recebeu. O Gustavo também quer falar sobre isso. Você citou a Mônica Bergamo, só queria lembrar que a Mônica Bergamo era namorada do advogado Zé Dirceu, PT. Tudo é uma relaçãozinha hoje dos jornalistas, aqueles comentaristas. É o pessoal que largou o jornalismo. Isso só para eu não quero puxar. Aqueles comentaristas, Globo News, Revista Veja. A Folha, então, nem se fala. Saiu uma lista que está correndo na internet e não vi ninguém contestar até agora, das relações familiares, pelo menos ligações com os partidos políticos, os partidos políticos, as relações familiares, coisa e tal. Aí vocês vão entender o porquê dessas coisas de atacarem o Bolsonaro, atacarem a direita. Eu sou talvez o mais direita da bancada, mas tem que ter coerência. Quando o Lula estava na presidência, não falava que a mulher dele era um jacaré, que o filho dele era o cara do até zoológico. Falava, Chicão, mas era assim muito raramente. Não tinha uma campanha. Mas quando é que fizeram apologia ao assassinato? Tudo isso. Agora sobre o Bolsonaro. A democracia é isso. Mas quando é que fizeram apologia ao assassinato do Lula? Mas falavam muito de Celso Daniel, muita coisa. Mas a minha pergunta é simples. O Marconi está Quando que foi feito? As pessoas estão perdendo o bom senso. Sim, passaram os limites. Os limites. Passaram os limites. Quando o Bolsonaro disse que a tal jornalista lá usou o corpo e tal para conseguir informação, aí teve uma turma que disse é um horror, é um machismo, olha o que está acontecendo, o presidente não pode se referir dessa forma. Agora, alguns pensam assim, mas acabam que concordam com a ideia de que a primeira-dama pode ser dito que ela teve um caso com outro. Quer dizer, usando a mulher. Por que não falaram que o Bolsonaro fez isso ou que ele deixou de fazer aquilo? Não, estão usando a mulher dele para atacá-lo. E ninguém tem a ver com a vida privada dele, se ela fez, se ela não fez, é um problema deles. Então, assim, é jogar baixo. As pessoas estão jogando baixo demais. As pessoas são rasteiras. Não, eu acho que o humor com
presidência, eu acho sempre muito bem-vindo. Ele deixou de ser bem visto, sempre foi, desde a época do regime militar. O Jô Soares tinha um cartaz que dizia abaixo o regime. Quem fazia lá, o Charlie Hebdo. Quando é que parou a piada? Sim, Quando é que parou a piada? Quando ela deixou de ser feita com o presidente e passou a ser feita com o homem pobre que veio do Nordeste. Quando a piada deixou de ser feita com a presidente e passou a ser feita com a mulher idosa, não sei. Aí quando personalizaram... Quando a mãe dele nasceu, ela era analfabeta. Aí é o que acontece. Agora, o cara empalado... Porque aí já também vai além, cara. Não tem como respeitar, não tem... Vamos cambiar ele tema? Já que você falou em Dilma, no apagar das luzes livraram a cara geral da Dilma, né? O STF. Mas essa aí, tadinha, também. A última decisão do ano do STF foi não merecia. Arquivar o processo. Mas é que tadinha. Ela só se ralou. Mandar arquivar o processo da compra de Passadina lá. Eu acho, tinha que fazer o seguinte, mandar o Dilma vai sair Tinha que mandar o processo para ela e dizer, se a senhora ler e compreendê-lo, a senhora está livre. A primeira dama mais enxovalhada que foi, não foi a mulher do Bolsonaro, que o do Bolsonaro tá muito mimimi. Foi a Marcela Temer. Falava tudo dela, que ela andava com o personal trainer, que ela andava... Agora do Bolsonaro virou uma deusa. Não é por aí. Mas democracia é a histeria seletiva. Vamos bem, vamos fazer o seguinte. A Roberta tem a manchete dela. Vamos descansar as línguas que estão bifurcadas, depois a gente volta, se for o caso. Vou convidar vocês a pensar, então, a próxima viagem que vocês fizerem. Ou então o próximo Olha, eu atualmente só vou até Novo Hamburgo. O próximo site de compras internacionais que nós todos usarmos através do nosso cartão de crédito mudou o sistema. O Banco Central, ele determinou que todos os bancos agora e que todas as operadoras de cartão de crédito usem a cotação do dólar do dia da compra. Então, a gente vai poder se organizar melhor. Porque o que acontecia até nesse domingo, dia 1º de março? A gente fazia a compra. A Sofrenilda aqui pegou o tempo velho. E aí, Magda? Pois é, pegou agora, exatamente. Peguei a buva antiga. E o que acontece? Tu vais ficar até a data da tua fatura naquela situação. O câmbio está flutuante, naquela... situação, poxa, eu paguei um valor em dólar, eu não sei quanto que vai valer em real quando for feita a conversão. Então, na verdade, essa atitude do Banco Central está coerente com a posição tão clara que o presidente colocou, esse novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é colocar o seguinte, o dólar é flutuante, o câmbio é flutuante, portanto, sim, estão nas alturas, isso vai equilibrar ao longo do tempo, a gente não vai fazer mecanismos enfim, é o jeito de pensar desse novo sistema. Então, para ajudar a todos os consumidores, nós pelo menos temos a condição de nos organizarmos, no sentido de que, bom, no dia que a gente for fazer a compra, a gente checa o câmbio do dia e sabe que, bom, tal dia da minha fatura, quando eu for pagar, eu vou pagar já com a conversão da data da compra, do dólar ou da moeda que for, da data da compra e não da data da fatura. Mas todo cuidado é pouco, porque o IOF aí de 6 e pouco, 6,8%, né, em todas as compras de cartão de crédito. Então, assim, ainda assim, todo cuidado é pouco quando a gente usa cartão de crédito e dólar. Muito bem. Magda, eu vou abordar esse tema rapidamente. Mais uma vigarice. Sabe por quê? O dólar vai ser calculado por um tal de PETAX. O que é esse PETAX? Não é dólar turismo, não é dólar comercial, é o dólar médio do dia dos operadores. Como o Brasil é dominado por 12, 15 grandes operadoras de dólar, esses caras que estabelecem o preço. O governo já conseguiu provar de que ele não domina a cotação do dólar. A cotação do dólar está na mão dessas grandes operadoras. O caso deixou de ser agora um problema econômico. Passou a ser, na minha opinião, um caso de investigação tributária, investigação policial. O Ministério Público Federal entrar para saber o que está acontecendo. Você vai pagar o dólar do dia, como a Roberta disse, mas não mais pelo dólar oficial do governo brasileiro estabelecido pelo Banco Central. Você vai pagar pelo tal de PETAX, que é essa... Na minha opinião, não posso usar vigarice agora. Digamos assim, é mais uma nebulosidade do mercado, onde você vai trabalhar com o dólar que essas casas de câmbio vendem
no balcão. Tu não pode falar vigarias? Não, porque não cai bem. No balcão. Você vende no balcão o dólar, o preço que você paga é o preço que você vai pagar no cartão de crédito. É a média. Ali, isso é uma nebulosidade constrangedora. Porque se o dólar já mostra instabilidade, agora, oficialmente, no Brasil, ele passa a ser entregue a grandes operadores. Operadores de ponta, que antigamente se chamava dólar cabo. Agora não é mais dólar cabo, agora é dólar ponta. Então, assim, mais uma vez eu vou pedir ao presidente Bolsonaro que dê uma olhada no que está acontecendo no Ministério da Fazenda, porque está fora de controle. O Paulo Guedes não está admitindo, mas a liberdade de mercado vai até onde começa a libertinagem no mercado. Nós já passamos do limite da liberdade e entramos na libertinagem. É o que a gente vive hoje no Brasil. O seu Paulo Guedes não cometeu um equívoco. Ele usou, digamos, de sinceridade oculta quando ele falou aquela bobagem das empregadas que iam para a Disneylândia. Ele quer o dólar alto no Brasil. Ele quer o Brasil bem, mas o cidadão mal. Ele quer inverter os valores. Ele quer que o Brasil com as contas certas, alinhadas, mas o cidadão mal. E quem está mamando na teta pública, quem tem vinculação com o dinheiro público, acaba indo bem também. O senhor Paulo Guedes, presidente Bolsonaro, está do lado errado. Ele pode ser um grande economista e um grande gestor para empresas, mas como homem público, ele está profundamente atrapalhado. E essa foi mais uma. Vitorino, obrigada por achar que eu tenho cara de quem gasta em dólar e olhar para mim e dizer, Ali, o dólar... Eu fiquei com essa sensação. Ficou com essa sensação, eu fico muito grata, pelo menos a cara. Eu acho que tu era a única que estava prestando atenção. Fiz a interpretação errada. Eu queria deixar um recadinho, posso mudar aqui da água pro vinho? Pode. Nós voltamos depois para isso. Tá, desculpa, Não, Chicão, vamos lá, mas vamos lá. É um assunto tão bonito. Vai, não tem problema. Olha, recomendação obrigatório para pais, mães, cuidadores, avós, todo mundo que tem perto de si bebê de até 1 ano. Assistam Bebês em Foco. É um documentário que traz vários experimentos científicos mostrando como o comportamento e o desenvolvimento dos bebês se intercalam e se comunicam ao longo desse primeiro período de vida, que ainda é um mistério para todo mundo. Claro, eu estou numa fase mais sensível a isso, em função de estar com um bebê em casa, mas é interessante para todas as pessoas, porque inclusive desconstrói ou deixa a reflexão, assim, do tipo, será que o ser humano é bípede mesmo? Ou será que haveria outras possibilidades? A cara do Marconi é de registrar para sempre. O que tu acha, Marconi? Se a gente é bípede? É. Sim. Tá. Bom, enfim. É só pelo menos até hoje. Até hoje. Não, mas eu fiquei bem impressionada. Perdi tempo na vida. Mas é bem sério, são vários, abordam famílias em 15 regiões do planeta, com estudos, pessoas, né, top de linha. É encantador e tenho certeza que vai mudar a cabeça de muita gente, pelo menos para olhar as crianças, os bebês, com aquele... Eles pensam muito mais do que a gente imagina, então fica a dica. Sabe, dona Magda, eu sou um cara muito criativo, né, dona Magda? Sim. Então tem um amigo meu que é um garçom muito famoso em Porto Alegre, o Volney, que disse assim, Chicão, se tivesse uma filha hoje, qual é o nome que tu daria para ela? E como eu pesquiso o nome, eu vejo a idade da pessoa pelo nome. Francesca. Não, Francesca seria minha filha, não dei para ele. Que eu acho que é um nome muito fértil. Como é que é? Luna. Francesca. Eu dei Luna. Luna é uma mulher lindíssima que foi casada com Montezuma, o último rei asteca. Isso é criatividade, ver uma bagagem mas histórica. É porque tu não conhece a cachorra da minha filha, que se chama Luna. Ah, mas olha só. Mas foi a primeira coisa que eu pensei, Não, Luna é uma cachorra muito preta bonita. linda, mas é uma cachorra O preta. Volney sabe, vai ter uma filha lindíssima. Aí tu sugeriu Luna pra ele. Não dei Francesca, eu tenho ciúme desse nome, que é o meu nome. Porque ela jamais será chamada de Francesca. Eu queria ter duas Ela vai ser chamada de filhas. Francesca, porque as pessoas não sabem. Exatamente. Eu queria ter 2 filhas para dar o nome de Audácia e Astúcia. Eu
É nome de motel. A bela dupla sertaneja, hein? Ainda muita bem vontade. que Audácia e astúcia, gostei. Não vai te dar essa. Não vou ter. A sorte da audácia e da astuta é que ele não vai ter Tá, filho. por favor, respeite minha Astúcia. filha imaginária. Astúcia. Respeite a minha filha. É, São duas, são duas. Mas é porque aqui no Brasil a gente é muito careta com nome mesmo. Tem que ser sempre os nomes que são catalogados. Nos Estados Unidos eles dão nome de maçã. Como são os nome. Mas a Magda já Os me meus é explodiu o Thomas e nome. Henry. Eu queria- Não, é que luz. Não, mas é careta também. Eu digo assim, não é. Tu pode nome Rio, arco-íris. Isso. Bom, depois de A sugerir coitada das crianças, não dá ideia, pelo amor de Deus. Tem gente que se chama vida. Peraí. Não, mas peraí, perto de sugerir que as crianças não são bípedes, dar Eu o acho nome lindo disso que é de menos. tudo bem. Se bem que eu conheço um monte de Olha, tem quadrúpedes. Margarida, tem Rosa. É, eu acho lindo. Eu conheci um monte Se tu de tivesse um quadrúpedes filho, na vida. poderia ser cravo? O meu? É. Canela. Queria ter astúcia Ferradura, e eu acho que- audácia. Eu acho que ferradura seria melhor. Ia ser Pérola. Olha que lindo. Pérola. A Rosemunda também é bonita. Pérola. Rosemunda. Que esse existe nome- Aliás, eu quero saber o seguinte, o Marconi deu a sua opinião a respeito da matéria que a Ainda Ali bem que a trouxe. Violetinha se chama Violeta. A sorte da Violeta. Violeta reza, faz promessa pra mamãe não ter outro nenê. Violetinha, presta atenção. Presta atenção no Mas não serviço, vai ser horrível. Não bota. Não, chega na hora, não eu bota. tenho um casal de amigos que era assim, eles têm 2 filhos. E quando eu durante a gestação era assim, porque o nome do meu filho vai ser Haribaba, lá, uns negócios dele. Nasceu, um é João Pedro e a outra é Ana Alice. Ah, bom. Chegou na Sem hora, não, porque criatividade. os meus filhos não... Mas outra viu, porque são vaga. careta no fim, ficam com medo de tem botar dois o filhos, nome um que bando de queria garganta. botar. Não, ele não tem nenhum. Não, Um bando de respeita as garganta. crianças. Um bando de garganta. As Mas crianças a Baby coitadas, Gospel depois devia tem que tá trocar o bem. nome, Ah, bom, acham mas aí, horrível. né? Sofrem bullying no colégio e tudo mais. Mas aí- Baby Ô, Consuelo arco-íris, tava de vem fora. aqui. É os traumas de... Baby Consuelo é a filha do Vitorino. o nome dele. Sol nascente, vem cá, meu filho. Sol nascente, vem cá, bebê. Sai dessa Eu árvore. quero beber a tua aguinha. Imagina por no favor. colégio. Imagina no colégio, vai indo, raio de luz. Vai pro inferno. Ah, mas se todo mundo tivesse esses nomes, não Aí ia eu ser boto- estranho, Aí entendeu? bota o nome filho de Ana, vira pronto. Vira problema, sempre tem alguma coisa. Tudo Não, bem. mas eu quero saber a Cada um põe opinião o de nome que vocês Bom sobre é a na Coreia do teoria da Bom é Ali, na Coreia do Norte. do vídeo É tudo que ela Kim. viu. É tudo, tem 5, 6 nomes pra botar. Diz que em Portugal é assim também, né? Tu não tem muito como fugir da... Não, mas na Coreia, a chamada pelo Mas é sobrenome. Kim. 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 E vai, depois só muda o nhin, nhon, nhun, nhen, só vai mudando o finalzinho da pronúncia. Não, e Xenófobo. podia ser, mas e podia também ser Seu assim, ó, xenófobo. podia ser astúcia, Astúcia. né? A primeira. Sim. A segunda seria astúcia segunda. Não, seria audácia. Não, eu tô Não, querendo mas eu só fazer uma quero ter duas. dinastia. Mas eu só quero ter duas, não quero ter um monte. É audácia e astúcia. Depois... Não, então as tuas Conta não pra servem Deia, pelo amor de Deus. Eu já Tânia. contei, não foi E ela legal. Não, Ela não concordou ainda bem. A Tomei uma Deia é a vaia. esposa dele. Tomei uma sonora Seriam vaia. carinhosamente chamadas em casa de Dácia e Túcia. É da Ou de astúcia. au-au. Como tu é mal, né, mano? Mas são as Tu é iniciais diabólico. do nome das duas. Ele é Não uma vou- peste. Não como vou se negar. referiu. Não vou negar, ele não nega. As Não coisas vou ruins ele não negar, nega. né? Não. A tua seria Francesca, né, Chico? Francesca, Achei eu acho muito super bonito, E se legal. fosse Francesca. menino? Menino, A gente eu vende. acho que eu colocaria um nome... Vende? Um nome da mitologia viking, assim, sabe? Tipo Thor, uma coisa assim. Pegaria Thor é uma o nome do conjunção filho de- da Luna e dos aqueles sem cabelo. Sabe que Thor as pessoas só vão associar a Marvel. Eu digo pra Alice, assim, Alice, quase que tu foste Guilhermina. Ah, não, graças coitada. a Deus Guilhermina que é não. brigadeira. Mas eu vou dizer, eu tenho uma avó Guilhermina, Eu acho bonito Guilhermina. A avó mas da eu acho minha que tem filha que Violeta encarar é o nome. Guilhermina. É difícil de levar. mas aí não deu pra botar A Guilhermina. minha mas avó, eu o nome pensei. dela era Noite Linda, porque ela nasceu numa noite linda, que nem os índios. Os índios têm a lua partida. Viu? Isso que eu tô Estrela da falando. manhã. É, tem no Noite Linda. o nome É, da minha mas avó. a tua avó, É, materna ou paterna? Materna. Viu? Ó, tudo é Viu? Era isso que eu tô possível. dizendo. É que E tu não naquela conheceu época, a Noite Linda. Naquela Não, época, não, o pessoal- não, Noite Linda. Os Naquela índios pensavam, né? naquela época, tem o pessoal cacique lá, usava os uns arranjos negócios. noturnos, que é... O pessoal não tava puro. O cacique da Agora, Rede Noturna, é a esse cara é cara muito do desagradável. Chicão ter uma avó com nome Noite Linda, né? então. É o destino, Naquela inclusive. época, o pessoal muito não legal, tava é. puro, não. Não, Tem uma avó que... Fridolina, da outra. Fridolina é bom. Fridolina já é A irmã dela era Fridolina a Fridolina. é nome de marca de pastel. É que Noite Linda é melhor. Mas é um nome de marca de Tá, e pastel. me diz bom. uma coisa, e tu era feliz Pastéis com a Fridolina, senhora Noite acho Linda? delícia.
Não, minha avó, mas Calma, a minha gostava. família não tem muitos Tu nomes achava bonitos. fashion ter uma... Tu acha fashion ter uma avó que chamava Noite Eu acho melhor que ter uma avó com o nome de Regene. Aí a menina tá Vai quebrada, devagar aí, entendeu? que a minha mãe é Jane. Vai devagar aí. Não, mas eu não acho legal esse Não nome, bota é a que mãe nem no meio, de não bota Lia. a mãe no A meio. mulher tem 200 anos com esse nome aí. Sim, ela é mãe. Mas pelo os menos é nomes diferente, clássicos Noite voltaram Linda. na moda Olha, aí, Noite Chicão. Linda eu não conheci Noite ninguém. Linda é legal. Mas o Noite Noite Linda Ilustrada é- tinha aquele que cantava. Noite direto com Ilustrada. composição. É verdade, mas aí era um jeito que chamavam ele, Noite não era o nome Ilustrada, dele. cantor. Por isso que é importante os aplicativos, viu? Vê ali na hora, ali, ó, na Noite Linda. Tô fora. Para as próximas. Já marca pra esquerda. Ô, Magda, eu recebi Tem hoje prioridade. uma Olha, informação. coleguinha. As pessoas lá da Vila Nazaré estão reclamando bastante que a desocupação lá está sendo acompanhada de um certo caráter de agressividade, de violência que está desagradando os moradores. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas recebi a informação e gostaria que as autoridades se manifestassem sobre o assunto. Parece que estão tocando as máquinas lá, os tratores por cima dos barracos, porque é a ordem que os operários recebem, né? Mas alguns estão ignorando, inclusive, a existência de animais ainda dentro desses barracos. Então, assim, eu peço aos responsáveis, não sei se é o oficial de justiça, se é a prefeitura, quem é que está comandando aquela operação de desocupação, que desse uma olhada para ver o que está acontecendo, tivesse sensibilidade de evitar essas situações extremadas, essa situação limite. A denúncia que eu recebi é que estão sendo realocados os moradores da Vila Nazaré, mas eles não estão levando os animais, ou não podem levar os animais, eu não sei. A informação foi bem truncada. Eu gostaria, por favor, que ficasse esclarecido isso. Se a desocupação, que é obrigatória, que é de lei e que é um anseio de muitos anos e que deve ser realizada, está sendo realizada com um mínimo de humanidade e de respeito pelos moradores, inclusive pelos pequenos animais domésticos que lá tem em grande quantidade. E tem processo de adoção sendo feito. O cachorro que eu adotei agora é de lá, é lá daquela região lá. Nazaré? Que estavam retirando, tem filhote que ficou... Não o pode Zig eu peguei levar, de eles lá. não tem como levar os Filhotinho bichinhos. que veio de lá, meu pequeno porte. Meu pequeno? Pequeno porte, me passaram como pequeno porte. Ele anda comendo teu sapato? Não, agora não pode, não tem mais como. Ah, não, se ele começou... Não, ele não faz isso, só que ele não para de crescer, eu tô um pouco Ele já tá assustado. do O tamanho de de pequeno cavalo. porte está ficando grande porte. O teu pequeno porte tem raça definida? Não. Ai, tudo pode acontecer. Não, já tá Até ele acontecendo. tem o tamanho de um cavalo, tu não sabe como é que se deu isso. saio de- Tu não sabe como é que se deu Eu isso. saio de casa de tarde, eu volto de noite, ele tá um pouco maior já. Qualquer dia tu não vai mais entrar em casa, Tem quero sido pensar. assim. Agora, os vira-latas são os bichos mais inteligentes que É, existem. e mais São queridos, incríveis, né? mais Não amorosos. concordo, né? Mas tudo bem, nós vamos começar uma discussão a respeito Não, desse tem o ser assunto. humano. Não. Acho que a raça do teu cachorro é também. Vira-lata normalmente é simpático. Não inteligência, assim, eu quis dizer, eles parece que eles sabem que eles têm que ser grato àquilo e eles têm uma inteligência social, sabe? Acho que eles percebem que tem que se adequar, não sei. Social, avisa o Zig lá. O Zig não tá sabendo. E avisa Carla. As minhas teorias que hoje não o estão dela fazendo não nenhum é bem sentido pro social. Marconi. O meu é bem social. Não, mas o teu é faz. matemático. O Zig é que não É pra faz. ele que não tá Social. fazendo. Ele Zig que não tá vai sair na entendendo. igreja, Ele disse, o meu é muito fofo. Sou apaixonada. Eu não queria, mas depois que Ah, eu não, é o tive, pior. eu- Esse é que é o pior. Eu sabia que ia acontecer isso, entendeu? Por isso que eu resisti. Cachorro, para mim, só quente, com bastante Parou? molho. Parou, Mas vamos aí ver sim, o tio Vitorino A dona pode Palmira passear Gobi com vai ele. puxar teu pé essa noite. Tipo chineses. O tio Vitorino pode passear horror. com o Dom lá lá no Parcão, o Chicão também, que vai ter um monte de Vocês vão gata. conseguir um monte de gata. A gente empresta. Mas é só cachorro. pra Tem uma ganhar cama aqui gata, também cara. pra emprestar. Não faz mal, Boa Chicão. ideia, né? O importante Não é ter aluga mais saúde. criança agora, tu Boa pode ideia, em alugar vez o de alugar cachorro. criança, eu vou começar a alugar Isso. cachorro. pra Eu te passear no empresto parque. até. Também a gente Não, ela empresta no também final de tem. semana. Isso, eu pra mim Não, eu não passear lá empresto. pra ver se eu desencalho. É legal. Eu também não tô só no aluguel. Tá louco? Ou então Depois- passa o fim de semana Tá quando louco? estiver na praia, Empresta. fica na tua casa. Terminou o programa de hoje. Vamos todos descansar. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, com Atualidades Pampa inédito, né? E estamos contando com a sua companhia. Durmam bem e até lá.
Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.